POV. O pastor que precisava de retenção. Você começa pequeno. Com uma igreja simples. Poucas cadeiras. Um ventilador fazendo barulho no fundo. E um coração completamente entregue a Deus. Você não tem recursos. Mas tem presença. Você não tem estratégia. Mas tem paixão. Você prega como alguém que foi alcançado pela graça. E não como alguém que está tentando impressionar pessoas. Cada palavra sai do fundo da alma. Cada oração carrega lágrimas sinceras. E as pessoas percebem. Elas não vêm pela estrutura. Elas vêm pela verdade. Você visita casas. Ora por enfermos. Chora com quem chora. Se alegra com quem se alegra. E sem perceber, a igreja começa a crescer. Não por marketing, mas por amor. Nível 2, o sucesso. Agora tudo mudou. As cadeiras já não são mais suficientes. O pequeno salão virou um templo. O templo virou um auditório. E agora, multidões te escutam. Seu nome começa a ser reconhecido. As pessoas falam de você. Te chamam para eventos. Te convidam para pregar em outros lugares. E, aos poucos, algo dentro de você começa a mudar. O que antes era secreto, agora é público. O que antes era íntimo, agora é exposto. Você começa a se preocupar mais com a mensagem perfeita do que com a presença de Deus. Mais com a estética do que com a essência. E sem perceber, você troca o altar pelo palco. O dinheiro começa a entrar. Ofertas maiores. Projetos maiores. Uma estrutura que você nunca imaginou. E o coração, que antes dependia totalmente de Deus, agora começa a confiar nos resultados. Você ainda fala de Deus, mas já não fala mais com Deus como antes. Nível 3. A queda oculta. Agora, ninguém vê o que está acontecendo. Mas você sabe. Você sente. Aquele zelo já não existe mais. Aquela sensibilidade à voz de Deus está quase apagada. E então, pequenos compromissos começam. Primeiro, uma decisão errada que ninguém vai perceber. Depois, outra. E outra. O dinheiro da igreja já não parece tão intocável quanto antes. Você começa a justificar. Eu mereço. Eu trabalhei por isso. Depois eu acerto. Mas não para por aí. O coração que se afastou de Deus começa a buscar outras coisas para preencher o vazio. E então, você cruza limites. Você trai. Você mente. Você vive uma vida dupla. No altar, um homem de Deus. Nos bastidores, alguém irreconhecível. E o mais assustador é que você continua pregando. Continua sendo aplaudido. Continua sendo usado. Mas já não está sendo aprovado. Nível 4. O escândalo. E então, acontece. Aquilo que estava escondido vem à luz. Mensagens descobertas. Decisões expostas. Pecados revelados. A igreja fica em choque. As pessoas que confiavam em você agora não conseguem nem olhar para você. Sua família desmorona. Seu ministério desaba. Seu nome, que antes era honra, agora é escândalo. Você perde tudo. O altar, a influência, a confiança. E no silêncio que sobra, você se vê sozinho. Com culpa. Com vergonha. Com dor. E pela primeira vez, sem nada para esconder. E é nesse momento que pensamentos sombrios aparecem. Acabou. Não tem mais volta. Acabou. Seria melhor desaparecer. Eu juro que vou acabar com tudo Você isso. olha para a própria vida e não reconhece quem se tornou. Nível 5. A retenção. Mas no fundo do poço, existe algo que ainda não morreu. Uma memória. Uma lembrança. De quem você era, antes de tudo isso. Você se lembra da igreja pequena. Das primeiras orações. Das lágrimas sinceras. Do amor puro. Você se lembra de Deus. E então, você faz algo que não fazia há muito tempo. Você se ajoelha. Sem palco. Sem microfone. Sem plateia. Só você e Deus. E você chora. Não como pastor, mas como filho. Você confessa. Sem justificativas. Sem desculpas. Só verdade. Só arrependimento. E naquele momento, você entende algo que tinha esquecido.
Deus nunca quis sua performance. Nunca quis sua fama. Nunca quis sua igreja cheia. Se o seu coração estivesse vazio, você não volta para o palco. Você volta para a cruz. E ali, sem títulos, sem status, você encontra algo que nunca perdeu de verdade. A graça. Final. Porque no fim, não é sobre crescer. É sobre permanecer. Não é sobre quantos te seguem, mas sobre quem você segue. Não é sobre sucesso espiritual, mas sobre fidelidade diária. E todo pastor, todo líder, todo cristão precisa entender isso. Não basta começar bem, é preciso permanecer bem. Porque mais importante do que alcançar é não se perder no caminho. E todo aquele que já caiu ainda pode voltar, porque a graça ainda está disponível. Castle? Lembra de curtir e se inscrever no canal.